Você já se perguntou se mudanças incomuns no comportamento do corpo não seriam prenúncios ocultos do fim que se aproxima? Pode parecer estranho, mas para muitos idosos, o organismo começa a emitir sinais sutis muito antes que os outros percebam a verdadeira situação. Esses alertas nem sempre se manifestam de forma dramática ou óbvia. Pelo contrário, muitas vezes são transformações delicadas e lentas, facilmente atribuídas ao processo natural de envelhecimento. No entanto, ignorá-los pode ser um erro crítico. Neste material, examinaremos 5 sinais de alerta cruciais que se manifestam em 99% dos idosos cerca de um ano antes de seu falecimento. Não são apenas fatos médicos secos de livros didáticos, mas padrões cuidadosamente observados por cuidadores, profissionais de hospício, médicos e até mesmo entes queridos. Embora nenhum desses sinais seja uma garantia absoluta, o reconhecimento precoce pode ajudar a tomar as medidas necessárias, aceitar o inevitável ou, se possível, até mesmo mudar a situação. Talvez você descubra que um ou dois desses sinais já foram notados em alguém próximo, ou talvez estejam se manifestando em você mesmo. Em qualquer caso, ao se manter informado, você adquire poder, o poder de reagir, preparar-se e viver o tempo restante com maior clareza e significado. Isso permite reconhecer um padrão que antes passava despercebido e, mais importante, compreender o verdadeiro significado desses sinais e reagir a eles com sabedoria, em vez de ceder ao medo. Um aumento da sensibilidade à temperatura. Um dos sinais menos conhecidos, mas surpreendentemente comuns de que uma pessoa pode estar se aproximando do estágio final da vida, é uma crescente sensibilidade à temperatura e às sensações físicas. Observadores podem notar que a pessoa sente frio constantemente, mesmo quando o ambiente está aquecido, ou começa a reclamar que um cobertor antes confortável agora parece insuportavelmente áspero ou excessivamente pesado. As menores sensações, como uma brisa fresca, respingos de água ou até um toque leve, podem começar a ser percebidas como exageradas, desagradáveis ou até irritantes. À primeira vista, isso pode parecer um inconveniente menor. No entanto, por trás disso, esconde-se algo muito mais profundo. À medida que o corpo começa a desacelerar suas funções, a eficácia da circulação sanguínea diminui. O fluxo sanguíneo para as extremidades, mãos, pés, dedos, enfraquece. A pele se torna mais fina, as reservas de gordura subcutânea diminuem, e o corpo tem cada vez mais dificuldade em regular sua temperatura interna. O que antes parecia neutro, agora pode ser sentido como um frio penetrante ou um calor estranho e inexplicável. Essas mudanças não são fruto da imaginação. São transformações fisiológicas reais e frequentemente aparecem um ano antes de uma deterioração significativa da saúde. Pode-se notar que a pessoa começa a se agasalhar com suéteres mesmo em clima ameno ou não sente mais vontade de tomar banho, pois a água parece muito intensa. Para alguns, até um lençol macio pode parecer abrasivo, e eles podem se revirar a noite toda tentando encontrar uma posição confortável. Esse desconforto não é apenas um incômodo, é a maneira do corpo comunicar que seus sistemas estão funcionando de forma diferente de antes. Lembre-se de Paul, um veterano de 79 anos que costumava passar as noites sentado na varanda, mesmo no inverno. Com o tempo, sua filha começou a notar que Paul evitava sair de casa. Ele se agasalhava com meias grossas, luvas e 3 cobertores, mas ainda tremia. O frio me penetra até os ossos, dizia ele, mesmo com o termostato marcando 24 graus Celsius. Ele também começou a se assustar com toques leves e reclamava de tecidos ásperos. Meses depois, Paul foi diagnosticado com insuficiência cardíaca avançada. Em retrospecto, sua sensibilidade ao toque e à temperatura foi um dos primeiros sinais de que seu corpo já estava se preparando para um período mais lento e silencioso. Essa sensibilidade aumentada não é apenas física, ela tem camadas emocionais. À medida que a energia de uma pessoa diminui, sua tolerância à estimulação também frequentemente se reduz. Ela pode preferir luzes baixas, sons suaves e mínimas distrações. Um ambiente que antes parecia acolhedor pode, de repente, tornar-se opressor. Esse recuo das sensações reflete um recuo mais amplo do mundo, que muitas vezes ocorre quando a pessoa se aproxima do fim. Se você notar que alguém está se tornando mais sensível ao toque ou à temperatura, o mais importante a oferecer é compreensão. Ajuste o ambiente, diminua as luzes, providencie tecidos macios e respiráveis, mantenha os quartos em uma temperatura constante e confortável e, acima de tudo, pergunte o que faz a pessoa se sentir mais tranquila. Esses ajustes podem parecer insignificantes, mas são capazes de trazer um enorme conforto em um momento em que cada pedacinho de paz é crucial. 2. Fadiga constante que não passa com descanso. É perfeitamente normal sentir-se cansado após um longo dia.
Mas quando a pessoa ainda se sente exausta após uma noite inteira de sono, e tarefas simples como escovar os dentes ou dobrar a roupa parecem um obstáculo intransponível, então algo mais profundo pode estar acontecendo. Para muitos idosos, uma fadiga constante e inexplicável pode ser um dos sinais de alerta precoces mais claros de que o corpo está começando a desacelerar de forma mais irreversível. Não é apenas o cansaço que surge após uma semana agitada ou devido a um colchão desconfortável. É uma exaustão profunda, uma sensação avassaladora de peso que não desaparece, por mais que a pessoa descanse. Pode-se descobrir que a pessoa cochila durante o dia e depois acorda mais cansada do que quando foi dormir. Ela pode sentir lentidão mental, distanciamento ou menos motivação para se engajar no que antes lhe dava prazer. Em muitos casos, essa exaustão também está ligada a processos inflamatórios crônicos ou a níveis reduzidos de oxigênio no sistema circulatório, o que é comum nos estágios avançados da vida. À medida que a circulação enfraquece e as células recebem menos oxigênio, o corpo entra em modo de economia de energia, minimizando a produção de energia em todos os níveis. Não é apenas que o corpo está cansado, ele está se preparando para um descanso em um sentido muito mais amplo. Tomemos a história de Linda, uma mulher de 74 anos que sempre foi ativa em sua igreja e comunidade. Em poucos meses, ela começou a faltar aos ensaios do coral e a pedir a outros que assumissem suas responsabilidades de voluntariado. Ela dizia aos amigos que estava apenas um pouco cansada. Mas a verdade era que até mesmo uma caminhada até a caixa de correio a deixava sem fôlego. Não importava o quão cedo ela fosse para a cama ou quão saudável se alimentasse, a fadiga não desaparecia. Os médicos descobriram mais tarde que seu coração estava com dificuldades, e a perda de energia foi um dos primeiros sinais de que seu corpo estava desacelerando. A fadiga constante não deve ser ignorada. É um dos sinais mais honestos do corpo, e raramente mente. Quando a energia de uma pessoa diminui, não é apenas envelhecimento. Pode ser a maneira de seu corpo sinalizar a necessidade de ajuda, empatia ou um descanso profundo. 3. Mudanças sutis na voz e na maneira de falar. Quando a voz de uma pessoa começa a soar mais suave, mais lenta ou mais frágil do que antes, é fácil atribuir isso a mudanças relacionadas à idade. No entanto, em muitos idosos, especialmente no último ano de vida, essas transformações vocais sutis podem ser indicadores silenciosos, mas significativos, de mudanças fisiológicas mais profundas. A forma como a pessoa fala, a força de sua voz, a clareza com que pronuncia as palavras, e até a frequência com que participa de conversas, tudo isso pode começar a mudar à medida que seu organismo redireciona recursos energéticos para manter sistemas vitais. O que torna esse sinal de alerta tão fácil de ser ignorado é que ele não se desenvolve instantaneamente, mas gradualmente. Começa com pequenas coisas. Talvez alguém que antes cumprimentava os outros com um bom dia forte e animado, agora o faça com um sussurro quase inaudível. Podem ser observadas pausas mais longas entre as palavras, ou a pessoa deixa de terminar suas frases como antes. Alguns começam a se repetir com mais frequência ou perdem o fio da meada no meio de uma frase. E, às vezes, simplesmente param de falar muito. Essas mudanças nem sempre estão ligadas ao declínio cognitivo. Embora a perda de memória possa, certamente, desempenhar um papel, muitas vezes é um sinal de que os músculos responsáveis pela fala, os pequenos músculos da laringe, da boca e do diafragma, estão enfraquecendo gradualmente. Assim como o resto do corpo, esses músculos podem se cansar. E quando a energia é escassa, falar alto ou claramente simplesmente não parece valer o esforço. Permita-me contar a história de Richard, um diretor de escola aposentado de 80 anos, que antes tinha uma voz profunda e imponente que preenchia qualquer sala. Sua esposa, Margarete, começou a notar que a voz de Richard ficou rouca e fraca. Ele não participava mais de conversas em grupo e, quando falava, era de forma breve e silenciosa. Ele explicava que é só a minha garganta que está falhando. Mas, com o tempo, suas palavras se tornaram cada vez mais raras, e sua voz quase desapareceu por completo. Dentro de um ano, a saúde de Richard deteriorou-se significativamente. Seus médicos explicaram que as transformações vocais eram uma parte integrante do enfraquecimento geral do corpo, pressagiando uma aproximação lenta e silenciosa do fim da vida. Mudanças semelhantes também podem se manifestar como uma espécie de hesitação na fala. A pessoa pode saber exatamente o que deseja expressar, mas enfrenta dificuldades ao pronunciar as palavras. Seu ritmo de fala diminui, e a própria fala pode se tornar um tanto indistinta, especialmente à noite, quando suas reservas de energia estão no mínimo. Esse fenômeno vai além de uma simples falha na comunicação. Ele testemunha que o organismo escolhe conscientemente um modo de economia de suas limitadas forças vitais.
4 mudanças sutis no padrão respiratório. A respiração é um processo vital que geralmente é dado como certo, até que ocorram mudanças perceptíveis. Um dos indicadores mais reveladores de que o corpo está entrando em uma fase qualitativamente diferente de existência manifesta-se em uma mudança silenciosa, mas constante, no padrão respiratório. Essas transformações podem ser tão sutis no início que passam despercebidas. No entanto, se soubermos o que procurar, elas são capazes de revelar muito mais do que quaisquer palavras ditas. Em muitos idosos, essas mudanças começam com manifestações insignificantes. A respiração pode se tornar mais superficial ou irregular. Alguns apresentam uma leve respiração sibilante ou episódios de falta de ar, especialmente à noite. Outros começam a fazer pausas prolongadas entre as inspirações ou suspirar com mais frequência. Isso pode não parecer urgente ou ameaçador, mas muitas vezes é a maneira do corpo sinalizar que o coração e os pulmões estão sob uma carga aumentada. À medida que o corpo envelhece, o tecido pulmonar perde sua elasticidade, e os músculos envolvidos no processo respiratório podem enfraquecer. Se a atividade cardíaca começa a ter dificuldades, a entrega de oxigênio ao resto do corpo torna-se menos eficiente. Isso desencadeia uma cascata de pequenos ajustes na forma como respiramos. A profundidade, a frequência e a facilidade da respiração mudam. Com o tempo, esses ajustes tornam-se mais óbvios, especialmente durante o sono ou em períodos de repouso. Nos estágios avançados da vida, enfermeiras de hospício frequentemente observam a chamada respiração de Cheyne-Stokes. Este é um padrão característico em que a respiração se torna irregular. Ela acelera por alguns segundos, depois desacelera, e então para completamente por um curto período antes de recomeçar. Essa visão pode ser alarmante, especialmente para os membros da família. No entanto, para a pessoa que a experimenta, ela geralmente não é dolorosa e nem mesmo é percebida. É a maneira do corpo de regular suas funções quando a energia vital está se esgotando. Permita-me dar o exemplo de Margarete, uma mulher de 76 anos que começou a apresentar sinais de tais mudanças. Sua filha notou que, durante suas conversas telefônicas, Margarete respirava um pouco mais pesadamente do que o normal. Ela descartou, explicando que apenas havia atravessado o quarto. Mas, no final, Margarete passou a evitar conversas longas, alegando cansaço excessivo. Mais tarde, sua família percebeu que ela estava experimentando sinais precoces de insuficiência respiratória há meses. Mas como ela nunca reclamou, ninguém deu importância até que sua condição piorou repentinamente. É importante ressaltar que nem todas as mudanças respiratórias estão diretamente ligadas ao envelhecimento. Às vezes, pode ser uma manifestação de asma, apneia do sono ou uma reação adversa a medicamentos. No entanto, quando essas mudanças ocorrem lentamente, persistem por um longo tempo e surgem sem qualquer causa óbvia, nunca devem ser ignoradas. Frequentemente, é a maneira do corpo de comunicar que seus sistemas estão sob pressão. E, às vezes, essa pressão está ligada a uma transição mais ampla e permanente. Do ponto de vista psicológico, o padrão respiratório também reflete o estado emocional. Pessoas que se aproximam do fim da vida frequentemente experimentam ansiedade aumentada, mesmo que não consigam explicar a causa. Essa ansiedade pode se manifestar em falta de ar, sensação de aperto no peito ou um sentimento geral de inquietação. O corpo e a mente estão profundamente interligados, e mudanças em uma esfera frequentemente se refletem na outra. Se você ou alguém próximo começar a apresentar sinais de respiração irregular, mesmo em pequenas manifestações, dedique tempo para uma observação atenta. É preciso ouvir não apenas o som da respiração, mas também seu ritmo, profundidade, facilidade ou dificuldade. Esses padrões silenciosos testemunham eloquentemente o que o organismo está passando. Não há necessidade de pânico, mas há uma necessidade urgente de prestar atenção. Frequentemente, essas mudanças respiratórias são a maneira do corpo de pedir por ternura, por uma manhã mais lenta, movimentos mais suaves e mais espaço para descansar. É um chamado à paciência, não ao pânico. E o reconhecimento precoce disso pode trazer consolo não apenas à pessoa que o experimenta, mas a todos que a amam sinceramente. 5. Crescente indiferença às atividades diárias e à higiene pessoal. Quando uma pessoa que antes demonstrava cuidado especial com sua aparência, de repente para de pentear o cabelo, trocar de roupa ou perde o interesse em comer e nas tarefas cotidianas, isso não é apenas um sinal de esquecimento. É um ponto de virada silencioso, mas significativo, em sua vida. Essa mudança frequentemente começa de forma imperceptível, um banho esquecido aqui, um café da manhã perdido ali. No entanto, com o tempo,
torna-se evidente que aquela faísca que antes mantinha seu envolvimento com o mundo ao redor, gradualmente se apaga. E em muitos idosos, essa indiferença começa a se manifestar justamente no último ano de suas vidas. É importante entender que essa mudança não ocorre porque a pessoa deixa de se importar consigo mesma ou com qualquer coisa. Na verdade, isso frequentemente se deve ao fato de que sua energia ou vontade de manter os rituais habituais começam a se esgotar. Ações simples, como se vestir, escovar os dentes ou preparar uma refeição, podem começar a parecer insuperáveis, desnecessárias ou até irrelevantes. O que antes dava estrutura ao seu dia, agora é percebido como uma rotina que ele preferiria pular. Algumas pessoas descrevem essa mudança como uma espécie de capitulação, não dramática e nem mesmo expressa em palavras, mas um soltar silencioso e gradual. Por trás disso, há um processo emocional e fisiológico profundo. O organismo começa a desacelerar suas funções. A fadiga torna-se uma companheira constante. A mente se aprofunda cada vez mais em memórias, no silêncio, em reflexões profundas. E, junto com isso, a necessidade de manter as rotinas externas começa a desaparecer. Isso não significa necessariamente que a pessoa esteja em estado de depressão, embora externamente possa parecer. A depressão frequentemente é acompanhada por sentimentos de tristeza, desesperança ou culpa. Mas esse tipo de indiferença se assemelha mais à resignação, a sensação de que a agitação da vida não tem mais o mesmo significado de antes. Essas pessoas não gritam por ajuda. Elas simplesmente se afastam silenciosamente do que antes faziam sem questionar. Lembre-se da história de Edna, uma mulher de 81 anos que sempre foi impecavelmente vestida, mesmo para simples idas ao correio. Mas sua filha notou que Edna parou de usar brincos, não arrumava mais o cabelo e, às vezes, ficava dias na mesma camisola. Quando perguntado o que havia de errado, Edna apenas sorria e dizia: "Estou bem. Só não me apetece lidar com tudo isso nestes dias." Seu apetite também diminuiu, e sua casa, antes arrumada, começou a acumular poeira. Meses depois, ela foi diagnosticada com uma doença incurável que progredia imperceptivelmente há mais de um ano. Seu corpo sabia antes dos exames médicos. Quando um idoso começa a negligenciar a higiene pessoal ou deixa de participar ativamente do ritmo da vida cotidiana, isso frequentemente ocorre porque seus relógios internos começaram a desacelerar. Sua atenção se volta para dentro. O tempo é sentido de forma diferente. Os momentos se estendem, e a urgência de manter a rotina desaparece. Esse distanciamento também pode ser uma forma de preservar energia para o que é mais importante, para os relacionamentos, para a reflexão ou simplesmente para o descanso. Se você notar essas mudanças em alguém próximo, resista ao desejo de trazê-lo de volta à rotina habitual muito rapidamente. Em vez disso, ofereça apoio gentilmente. Sente-se ao lado dele. Ofereça ajuda com os cuidados, percebendo isso não como uma obrigação, mas como um presente de amor. Incentive a alimentação não por dever, mas como uma oportunidade de passar tempo juntos. Essas ações se tornam menos sobre higiene e mais sobre conexão, sobre respeitar quem a pessoa é agora, e não quem ela era antes. E se você mesmo estiver passando por essa mudança, saiba que não há motivo para se envergonhar disso. Não significa que você seja preguiçoso ou descuidado. Isso pode simplesmente significar que você está entrando em um novo capítulo da vida que exige mais descanso, mais paz e um tipo diferente de cuidado. Esse sinal é fácil de ser ignorado ou mal interpretado. Mas quando é visto com compaixão, ele conta uma história muito humana sobre a vida que começa a desacelerar, e o que antes parecia essencial pode não parecer mais assim. Não porque a pessoa está desistindo, mas porque ela começa a se desapegar suavemente e no seu próprio tempo. Considerações finais. Se alguma parte da narrativa de hoje ressoou em seu coração, saiba que você não está sozinho em suas experiências. Esses sinais, fadiga abrangente, voz enfraquecida, respiração intermitente, abandono de rotinas habituais, não são meras peculiaridades aleatórias que acompanham o envelhecimento. São sinais gentis, mas persistentes, do organismo, indicando que a vida está passando por mudanças profundas e que a atenção, o cuidado e a presença dos entes queridos são mais importantes do que nunca. Para alguns, isso pode servir como um lembrete da necessidade de procurar assistência médica qualificada em tempo hábil. Para outros, esses sinais oferecem uma chance única de refletir, preparar-se e concentrar seus esforços no que realmente importa no tempo que lhes resta. No entanto, é importante lembrar, o reconhecimento desses sinais não é uma manifestação de capitulação ou desistência da luta. É, antes, um processo de sintonia fina, permitindo encarar a vida como ela é, não com medo, mas com dignidade e graça.
Quer você note essas mudanças em si mesmo ou em alguém próximo, sua conscientização é um presente inestimável. Um presente que permite ter conversas mais significativas, tomar decisões mais ponderadas e fazer transições mais pacíficas. Pois, quando entendemos o que o corpo tenta nos comunicar, podemos reagir não com pânico, mas com amor, compaixão e respeito pela dignidade humana. Não é preciso ter todas as respostas. Não é preciso tentar consertar tudo. Às vezes, basta estar presente, apenas notar o que está acontecendo. E essa presença pode ser o maior consolo de todos.